tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais um Judicast, né? Eu sou o André, estou aqui com a doutora Alana e hoje temos um convidado mais que especial, o doutor Fabrício Carraro, professor Fabrício Carraro, num assunto, né, maravilhoso, que é o assunto polêmico do Tribunal do Júri. Tudo bem, doutor Fabrício? Tudo bem, boa tarde, ou bom dia, boa noite, boa madrugada para quem nos assiste aí pela gravação. Obrigado pelo convite, doutor André, doutora Alana, muito legal estar aqui com vocês e falar de um assunto que me é tão caro. Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece. Doutor Fabrício, o crime, é o que a gente vê nas mídias, só na televisão, né, que todos assistem, né, dá a impressão que tem várias... eu acho que é doloso contra a vida para ir no Tribunal do Júri. E qual é a diferença, né, do Brasil, como funciona aqui, como o que a gente vê nos filmes americanos, anglo-saxônicos? Eu acho que os telespectadores que são leigos têm essa dúvida, né? Interessante a gente começar com esse aspecto do Tribunal do Júri, porque o júri no Brasil, para começar, ele é público, qualquer pessoa pode chegar até o tribunal, tem espaço para as pessoas, para o público acompanhar o julgamento pelo Tribunal do Júri no Brasil. Ele, por definição, ele é público. E aí, nem todos têm interesse, né, e chegaram a um dia poder acompanhar uma sessão do Tribunal do Júri no Brasil. Então, muitas vezes, a percepção que se tem do júri é aquela que a gente vê em filmes ou seriados norte-americanos. E existem, muito embora existam pontos em comum, existem muitos aspectos que são peculiares ao Brasil e que o diferenciam muito do júri norte-americano. Então, por exemplo, você colocou no júri brasileiro, né, a competência, ou seja, compete ao júri brasileiro julgar apenas crimes dolosos contra a vida. O que são crimes dolosos? Crimes intencionais. Até tem uma discussão bastante interessante sobre o que é o dolo eventual. A gente ouviu muito falar isso no Brasil, num caso recente de muita repercussão, que foi o da Boate Kiss. Então, o dolo é a intenção ou é a assunção de um risco de assumir o resultado. Ou eu quero, ou eu não estou nem aí se o resultado acontecer. Em poucas palavras, seria isso. Então, o júri no Brasil julga crimes dolosos contra a vida, né? E não crimes culposos. A gente escuta isso às vezes na televisão, no rádio, né? Quais tipos de crime, doutor? É isso. Então, o que é o doloso e o que é o culposo? Doloso, o cara quer ou assume o risco, e o culposo é sem querer, por descuido. Isso significa que no Brasil só vão ao Tribunal do Júri para serem julgados crimes como homicídio, participação em suicídio, aborto, crimes em que o sujeito tem a intenção de tirar a vida ou assume esse risco. No júri que a gente vê nos filmes, por exemplo, até processos de divórcio vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Outra diferença marcante, no Brasil você tem 7 cidadãos selecionados ali da sociedade para julgar aquela causa, aquele fato. Explica para nós como que escolhe essas pessoas, esses 7. Né? Bom, para simplificar, doutor André, sim, claro. A seleção é como se fosse a de mesário de eleições. É um sorteio, né? Sim, existe, na verdade, toda uma lista que é formada ao longo dos anos com cidadãos selecionados de condição ilibada, ficha limpa, etc., como mesários nas eleições. Então, os tribunais usam basicamente os mesmos critérios para essas listas, né, e aí o cidadão é voluntário. E aí, no dia do júri, tem um certo número que é o mínimo para que se possa realizar a sessão, e aí a acusação e a defesa podem recusar alguns jurados por questões que eles nem precisam dizer, razões ali da própria parte, né, não precisam externar, e são selecionados 7, diferentemente daquele júri norte-americano, por exemplo, onde são 12 jurados. Então são sorteados 7. E os 12 se comunicam lá, né, para chegar lá. Eles se comunicam e chegam ao veredicto comum. Sim. A gente vê nos filmes às vezes. Tem um filme muito interessante, inclusive, que eu vou deixar indicado aqui. Chama um filme antigo, mas é um clássico, né? Antigo e clássico, talvez seja até redundante. 12 Homens e uma Sentença, né? O filme no qual eles discutem ali muito todo bom. O destino daquele réu. É um filme clássico, muito bom. Eu recomendo. E explica mais ou menos os bastidores ali de um julgamento. No Brasil, os 7 jurados não podem se comunicar entre si, porque se comunicarem, inclusive, o julgamento está anulado, se ficar comprovado que eles se comunicaram. Volta secreta. Né? A questão da influência da pessoa. Assim. Exato. Eles não podem conversar nem entre si e nem com qualquer outra pessoa sobre a matéria de julgamento. Pode conversar sobre futebol, sobre novelas, sobre redes sociais, mas não sobre o fato que está sendo levado a julgamento, o crime doloso contra a vida. O Código Penal não é só o Código Penal. Por exemplo, o Código de Trânsito, né, tem penas lá, né? E lá tem homicídio culposo, que obviamente não é o caso do ânimos mercante, né, a intenção de matar. Eu vejo muito, né, na mídia pessoas que assumem o risco, dolo eventual, que é aquele deputado, Capo Filho, né, matou 2 pessoas. Como que era o nome dele? O do carro lá que Carne Filho. Ele matou, ele estava a 167 km por hora, né, em Curitiba, e ele veio ceifar 2 vidas.
Ele pegou 9 anos e 6 meses, começando com um regime fechado. E aquilo ali foi um dolo eventual, seria isso, mais ou menos? Ele não teve a intenção de matar, obviamente, mas ele assumiu a velocidade, a bebida. É uma discussão muito interessante que nós temos na cadeira de direito penal, né, nos cursos de direito. Para quem está ouvindo a gente que não é da área, é um pouco difícil explicar, mas a gente tenta resumir da seguinte forma. Certo. O dolo é a intenção, quero. Culpa é sem querer, me descuidei. Dolo e culpa, em linhas gerais, seria essa a diferenciação. Certo. Mas o dolo eventual e a culpa consciente já são muito próximos. Porque o dolo eventual pode acontecer o resultado. E aí, se acontecer, eu não estou nem aí. Culpa consciente, pode acontecer o resultado. Mas não vai acontecer, não vai acontecer esse resultado. Então, em ambas as hipóteses, o sujeito assume que o resultado pode acontecer. No dolo eventual, ele fala, dane-se, se acontecer, vou pagar o preço. Na culpa consciente, ele pode acontecer. Mas não vai acontecer, não vai dar tudo certo. Em ambos ele assume a possibilidade, mas em um ele acredita que pode e tudo bem se acontecer, ele não está preocupado com isso. E no outro ele pode acontecer, mas eu tenho fé que não vai acontecer. E aí a diferença disso vai estar onde? Na mente do sujeito. E aí o julgador, seja juiz, seja jurado, né, no caso do júri, porque tem dolo e culpa em vários outros crimes, inclusive no Código de Trânsito, como o doutor pontuou. Mas no júri muitas vezes é justamente essa discussão que vai parar na mão do jurado, que é leigo. Entendi. Eu já tive casos assim. É doloso. Não, que houve culpa. Não houve intenção, nem dolo eventual, nem assumiu o risco. Houve apenas culpa, apenas um descuido. E aí a diferença da pena é muito grande. Maravilha. De um homicídio culposo, por exemplo, você tem uma pena de 1 a 3 anos. Isso. No homicídio, 6 a 20 anos. No homicídio qualificado, 12 a 30 anos, e é crime hediondo. E aí as consequências para quem é condenado são terríveis. Então tem a luta aí para ver qual é a pena, né? E aí? O júri para defender isso. Exato. Aí o senhor vai lá e defende com todas as garras, grita no júri. Às vezes tem. E aí, doutora, veja que aí tem um aspecto interessante, porque muitas vezes a gente assiste nos filmes, né, norte-americanos, a discussão entre acusação e defesa. Guilty or not guilty. Quer dizer, culpado ou inocente. Não. No Brasil você tem uma discussão que abarca aspectos muito mais complexos, né? Lá não vou falar muito porque eu não conheço, né? Eu conheço também como qualquer um dos filmes e séries, etc. Mas aqui, muitas vezes a discussão é essa. O sujeito praticou o fato, você tem uma prova de que ele praticou o fato, muitas vezes ele assume que praticou o fato, mas ele diz, olha, eu não quis nem assumir o risco. Foi sem querer, foi negligência, imprudência ou imperícia, como nós falamos, né? Dentro dos termos técnicos do direito penal. Então ele busca ali, ele réu, através da sua defesa, simplesmente que o resultado seja uma desclassificação de um crime doloso, cuja pena, ainda mais se for qualificado, é terrível, com consequências terríveis, para um homicídio culposo, cuja pena é muito mais tranquila. Normalmente ele vai ter um regime aberto, por exemplo. Eu confesso que eu sou um grande fã, né, do professor Fabrício, e eu assisti uma entrevista numa ocasião, e quando agora você falou dos jurados leigos, me veio uma questão, né, que é justamente a questão de 2008, antes e depois, na questão dos quesitos. Eu vi que a sua vontade, você prefere hoje, né, a parte de ser genérica, os votos, do que antes, vários quesitos. Você deu até um exemplo, que eu vou pedir para você repetir, se puder. Você desmontou o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa, né? Você falou como que um jurado vai, né, usar força moderada, tal. Sim. Enfim, o que você acha? Você repete isso aí que eu achei muito legal, né? Eu não sabia que tinha mudado isso em 2008. Bom, entende-se em legítima defesa aquele que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. É um negócio assim que está lá escrito no Código Penal, no artigo 25. E isso é o quê? Legítima defesa. A definição jurídica, né, e detalhada da legítima defesa. E antigamente, doutor André, antes de 2008, o jurado ele tinha que responder detalhezinho por detalhezinho desse textão que eu acabei de reproduzir, né, aqui. Não sei se reproduziu certo, enfim, mas em linhas gerais, basicamente, são os elementos que compõem estruturalmente a legítima defesa. E foi atual, foi eminente, foi meio justo, foi justa, foi necessário. Fazer um check. E vários quesitos para ele responder sim ou não. Leigo, né, doutor Amaro? Porque tudo isso. Sim, o leigo é dona de casa, é gari, é médico, é engenheiro, é arquiteto, enfim, professor de geografia, qualquer pessoa. Inclusive pessoas do direito que podem ser selecionadas pelo júri. E aí, hoje, os quesitos são muito simples, muito mais simples, desde 2008. Muitas vezes você tem mais de um crime, você tem mais de uma tese de defesa e são vários quesitos, tá? Materialidade, aconteceu o crime, autoria, foi fulano ou não foi? Depois, jurado absolve o acusado, tudo isso. Antes, entende? Legítima agressão, Hoje, o jurado absolve o acusado, sim ou não? Absolver seria o caso de isentar de pena. Não é necessariamente falar que é inocente, mas ele absolve, quer dizer que ele não vai cumprir aquela pena, ele está absolvido, ele está livre daquela pena. Hoje é muito mais simples, é muito melhor, principalmente para um leigo e para nós, promotores e advogados também, que somos tribunos do júri, é muito mais confortável, porque a gente tinha que explicar toda aquela parafernália verbal
para quem nunca ouviu falar daquilo, era um tempão tentando explicar algo que sabe-se lá se o jurado vai entender, porque o voto dele é secreto e ele define ele a sua posição. Ele pode pedir uma ajuda para alguém. Né? Não, sem chance de pedir ajuda para os universitários. Ele só consulta a própria consciência, e diferentemente do jurado americano, conversa com todo mundo, do juiz que tem que fundamentar a decisão. E eu falo para o jurado quando eu estou no julgamento. Desde certo ponto de vista, você tem mais poder que o ministro Supremo Tribunal Federal. Porque ele precisa dizer, não tem por que sim, por que não. Ele precisa fundamentar seu voto com lei, doutrina, jurisprudência, toda uma teoria jurídica. O jurado não, ele só deve satisfações para o seu travesseiro quando ele for dormir. Então, e ele, sim ou não, ele vai responder sim ou não para uma série de perguntas. Entendi. E depois ninguém vai saber o que ele votou, a não ser que ele fale. Né? Em regra é bom que ele não fale, porque o voto é sigiloso, isso é a garantia constitucional. Sim. E ele com a consciência dele, ou ela com a consciência dela. E é inquestionável, né? Os votos do jurado não tem juiz, nem o próprio STF, o voto deles são perpétuos, né? Pode até mandar voltar o julgamento, anular tal, mas o voto deles é... O soberano, né? Soberano, a Constituição diz que o voto né? do jurado ele é soberano. E nem o tribunal, uma segunda instância, terceira instância, pode mudar o voto dele. Pode anular o julgamento, determinar outro julgamento por questão de julgamento ter sido contrário à prova que foi produzida no processo, mas ninguém muda o voto do jurado, a não ser um outro jurado que venha num próximo julgamento por questão de o anterior ter sido invalidado ou algo parecido. Estávamos falando sobre comparação do júri aqui no Brasil e certos filmes, séries, né, do famoso vínculo hollywoodiano. Eu gostaria de perguntar uma coisa que eu acho muito interessante. Pelo menos nos filmes a gente vê que sempre tem um especialista que começa a ler os jurados. Eles pesquisam as fichas ali de quem vai participar do júri, fazem aquela leitura comportamental para ver quem eles vão persuadir. Tem um pouquinho disso aqui no Brasil? Olha, aqui no Brasil funciona assim. Nós partes, né, que vamos atuar no tribunal do júri, tal qual, evidentemente, o juiz. Nós partes temos acesso ao nome e, às vezes, a qualificação daquela pessoa, profissão e etc. Muitas vezes a gente só tem acesso ao nome, e eu, por várias vezes, cheguei até o julgamento e perguntei, jurada Alana, qual é a sua profissão? Por exemplo, porque você está julgando uma causa relativa à saúde. Tive casos assim, situação de hospital. Sou funcionário público. Funcionário público onde? No hospital. Sou enfermeira. E aí pode ser interessante ou não para mim, e eu posso recusar aquela jurada imotivadamente. Eu posso falar, não, pode vir para o conselho. Mas o promotor fala, já sei que esse advogado quer, ele recusa. Então, é um jogo. Inclusive, tem um livro muito interessante, um estudo antropológico do Tribunal do Júri, de uma jurista e antropóloga, Ana Paula Schweitzer-Meyer, coisa assim, não consigo pronunciar o nome dela. Por algo nesse sentido, Ana Paula Pastore Schweitzer-Meyer. Chama-se Júri, Ritual, Jogo e Teatro. Ela analisa antropologicamente o Tribunal do Júri. Assistiu vários julgamentos em São Paulo, que lá tem vários julgamentos todo dia, né? E analisa o júri como ritual, como jogo e como teatro. Além de todo o fenômeno jurídico, né, que permeia o julgamento pelo Tribunal do Júri. Então é muito interessante. Doutor, professor Fabrício, nós estamos chegando já meio que no final, né? O termo popular, Tribunal das Lágrimas, né? Porque ali está uma família que teve um membro ceifado, ou quase, né? Sim. Está ali o outro lado da família também, de um cara que está esperando receber uma pena alta. Eu vou fazer uma pergunta, uma dúvida minha, que eu vou perguntar. O caso mais polêmico, ou o caso que mais te marcou, você poderia nos contar? Porque eu sei que você já fez mais de 100 júris, né? André, o que eu poderia te dizer? Realmente, é Tribunal das Lágrimas, porque você tem, em regra, dramas dos dois lados. O Tribunal do Júri ele é composto disso. Então, você tem um homicídio. Tem uma boa participação em suicídio? Tem, mas, em regra, é homicídio que vai para o Tribunal do Júri. E você tem ali o drama de uma pessoa, né, que faleceu, família que perdeu alguém, ou você tem uma tentativa de homicídio. O sujeito tentou matar, tentou tirar a vida de alguém por circunstâncias que são alheias à sua vontade, a pessoa não veio a óbito. Mas muitas vezes ficou lesionada, enfim, de forma até grave. Então você tem esse drama. Do outro lado, você tem um drama de um réu, ali sentado no banco dos réus, o que por si só já é uma pena, e ele ali ameaçado, né, com a espada de Damocles, como dizia a mitologia, de ter ali anos e anos de cadeia pela frente. Então, você tem lágrimas dos dois lados. Você tem a mãe de uma vítima, às vezes mãe de um réu. Mãe porque a mãe é o principal, né? Mas você tem ali familiares, amigos e tal. Eu não consigo ter em mente agora, doutor, um caso específico, porque realmente eu já fiz muitos processos às vezes não chegam a júri, porque é um procedimento bifásico, como a gente chama. Sim. Às vezes o juiz ele entende que é o caso de mandar para o tribunal do júri, mas às vezes ele mesmo já resolve a situação ali, é outro crime, ou ele absolve, enfim, tem várias situações anteriores aí ao próprio julgamento dentro da dinâmica do processo. Mas o que me marca no júri, o que me marcou, né, não em um caso específico, mas pegando
por atacado, né, vamos dizer assim, é que você tem ali uma coisa muito interessante que alguns são contrários, mas você tem a democracia funcionando, porque é o povo assistindo o povo julgar o povo. É muito poder você julgar alguém que tirou a vida de alguém ou que tentou tirar a vida de alguém. Você, cidadão, que sequer detém o mínimo, muitas vezes, de conhecimentos jurídicos, está ali com tanto poder na mão, e é um poder que vem direto da Constituição. A Constituição, né, para o pessoal que não está acostumado, é a principal lei de um país, é a lei que está, sim, que está sobre todas as outras leis. Então, aquilo, e o jurado, e a gente conversa com os jurados, às vezes, sem perguntar o voto, né, mas antes, depois do julgamento, e alguns não querem estar lá, ou acham que é muita responsabilidade, porque é mesmo, né? Então, assim, o que me marca é que a gente aprende muito, doutores, sobre a natureza humana. E eu vou falar de forma genérica aqui, não de um caso específico, mas eu digo que, e eu sempre digo isso quando estou, enfim, podcast, dando palestra, ou falando com meus alunos, nos ajuda muito a entender a natureza humana. Porque, diferentemente de dizer, olha, eu nunca vou estuprar ninguém, eu nunca vou praticar um estelionato, nunca vou praticar um tráfico de drogas, um roubo, a gente sempre fala no tribunal do júri, ninguém pode dizer nunca vou matar alguém. Porque o homicídio é aquele sujeito comum em que, em um momento ali, tanto que existe uma redução de pena chamada de violenta emoção após injusta agressão da vítima, a gente usa muito isso para reduzir a pena. Qualquer momento de explosão, momento irracional, onde as emoções dominam o racional, pode chegar a cometer um homicídio ou tentativa de homicídio. O que eu quero dizer com isso? É uma escola para se compreender a mente humana formidável, porque para a gente entrar na mente de uma pessoa e atendendo aquela pessoa no sigilo profissional de escritório, ou seja, nos calabouços ali de um presídio, se a gente consegue entender minimamente alguém que chega a esse ponto de tirar a vida de um outro ser humano, a gente compreende a mente humana de uma forma muito mais profunda, mais ou menos assim. E a gente aprende a ter compaixão. Mais ou menos como disse o Mestre Jesus, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. E muitas vezes o júri pode absolver a pessoa por pura compaixão. E isso é um aprendizado inigualável. Sabe, doutor, antes de me tornar advogada, fiz estágios, e um dos meus estágios foi na área criminal. Por incrível que pareça, eu já andei por esses pelo mundo do crime. Já andei. E lá, o meu antigo chefe, ele falava assim, olha, a diferença entre você e o cara que está ali preso é que ele não aguentou 30 segundos a mais. Ele sempre falava isso pra mim. E ele sempre falou, nunca diga nunca, porque você não sabe o que você vai fazer amanhã, tendo em vista que você está nas condições de agora. Eu nunca mais esqueci isso. E é por isso que hoje se permite, juridicamente, né, passando aqui para o final já, que o jurado perdoe aquele sujeito, que ele absolva por clemência, não é por legítima defesa, não é porque não foi o sujeito que cometeu o crime, por clemência, por mera misericórdia, e os tribunais têm acatado essa possibilidade, porque é um ser humano julgando um outro ser humano. E isso por mais que seja muitas vezes trágico, porque alguém, enfim, sofreu, alguém sofre, mas também é muito belo dentro da estrutura da alma humana. Me veio algo aqui, doutor Fabrício, eu acho que é interessante. A única presunção absoluta do direito é a de inocência, né, que é no artigo 5º da Constituição Federal. E o indúbio pro réu é derivado desse princípio, da presunção de inocência. Em casos de violência doméstica que chegam ao tribunal do júri, feminicídio, tentativa, o que você me falaria sobre o indúbio pro societá, né, que é totalmente contra o indúbio pro réu, que é como se citou Jesus, eu cito Fonso Pilatos, né, lavo minhas mãos. Bom, para resumir, indúbio pro societário, na dúvida a favor da sociedade, como se a sociedade fosse contrária ao réu. Na verdade, cada um de nós é um componente da sociedade, Exatamente. Não existe sociedade sem a soma de indivíduos, né? Mas assim, o juiz na fase que ele vai decidir, fase de pronúncia que a gente chama, vou mandar o sujeito para julgamento, vou absolver, vou falar que é outro crime que não é do júri, enfim, né, em linhas gerais é isso. Ele define com base nos seus critérios jurídicos, né? Mas pode ser que justamente alguns interpretem como, bom, não vou julgar isso aqui, eu vou deixar o jurado julgar. Mas ele tem uma justificativa legal e constitucional para isso. A competência que a Constituição disse que é do julgamento desse tipo de crime é do júri. Então eu não posso usurpar a competência do jurado e julgar isso aqui. Isso aqui é do jurado e ele manda para a júri. Entendi. Então não sei se foi nesse sentido a pergunta. Foi sim. Né? Foi. E caso de violência doméstica, sim, é um homicídio, né? Feminicídio ele é um homicídio, mas cuja vítima ali ostenta características ali inerentes ao sexo feminino, e essas características, né, da relação homem e mulher foram, ou mulher, enfim, tem toda uma situação homoafetiva às vezes que ocorre ali. Então, em razão da condição de mulher, esse homicídio foi cometido, e isso, né, qualifica o homicídio e leva a júri. Então, essa é a diferença. Sim, aí o juiz, ele entendendo que há um feminicídio, crime doloso contra a vida por razões de sexo feminino, ele manda para o tribunal do júri julgar, porque é o júri que julga esse crime doloso contra a vida tal qual é. Perfeito. Eu vou agradecer ao Dr. Fabrício, né? Com certeza vamos convidá-lo novamente
Tem muito pra contar. Inclusive, queria que ele me convidasse para assistir um júri dele, né? Porque agora eu fiquei com vontade de vê-lo atuar. Obrigado por me lembrar. Não, então, ele tá me devendo. Posso falar que tem semana que vem? Não, né? Você pode nos convidar, doutor? Em público aí agora? Pode nos convidar. Nos convidar agora. Sim. Fica Então, o convite. Então tá, doutor, muito obrigado, viu? Eu agradeço, uma honra, doutora Alana, doutor André, Obrigada. Os dois as aí, né, que nos chamaram. Agradeço aqui o Estúdio Podcast Londrina pelo ambiente, pela recepção, né, na pessoa da Adriana. Muito legal estar aqui, uma honra, uma alegria muito grande, sempre à disposição. Obrigado mesmo. E não esqueçam de curtir aí, galera, quem gostou, para ajudar nós. Nós que eu digo é porque é benefício de todos, né, o Judicast.